Olá a todos, eu sou Leandro Pimentel, sou professor do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro e este vídeo faz parte do material de estudo para o curso de Teoria do Risco. Neste bloco sobre modelos do risco individual e do risco coletivo, falaremos sobre os tópicos distribuições para o risco coletivo, fórmula recursiva de Panger. Antes de entrar no modelo coletivo, vamos só fazer mais uma observação aqui sobre o modelo do risco individual. No modelo do risco individual, nós temos as variáveis x e y, mas também temos a variável indicadora da ocorrência de um sinistro, que é importante na observação da carteira. Para estimá-la, na verdade, a gente vai querer estimar o número de sinistros que ocorreram. Nesse caso, você pode notar que, por hipótese, as variáveis indicadora de que um sinistro ocorreu são independentes, e se a gente assumir que todas elas têm o mesmo parâmetro, QI dado por Q, a gente sabe então que essa variável n é uma binomial de parâmetro n e Q. Portanto, uma forma de estimá-la é novamente usando a lei dos grandes números e olhar para o número de ocorrências e fazer a proporção amostral dada por Q barra. Dessa forma, a variável T, que é uma espécie de padronização da variável Q barra, converge em distribuição por uma normal, o que me permite estimar o valor de Q, além de construir intervalos de confiança para a variável Q. Bom, agora falando sobre um modelo de risco coletivo, quando a gente escreve a variável S, que são os riscos agregados, nós temos já a variável N, que é o número de riscos de sinistros que ocorreram, explicitamente na fórmula. Tá? Então, essa N ela pode ser escolhida de acordo com as características estatísticas do tipo de ocorrência de sinistro que você está estudando. Um exemplo clássico é a variável de Poisson. Nesse caso, a probabilidade de ocorrência de K sinistros é dada por essa fórmula. A exponencial de menos lambda multiplicada por lambda elevado a K dividido por K fatorial. Podemos sempre escrever, em função do lambda, o seu valor esperado e a sua variância. Além disso, o cálculo da função geradora de momentos também tem uma fórmula explícita. Quando a gente coloca uma Poisson, de certa forma, a gente vai estar assumindo que o intervalo de tempo entre dois sinistros consecutivos é modelado por uma exponencial de mesmo parâmetro lambda. Então, necessariamente, nesse caso, a gente tem que ter que o número total de sinistros será uma Poisson de parâmetro lambda. Podemos também usar o modelo binomial negativo de parâmetros R e P. Nesse caso, a probabilidade da variável assumir o valor K é dada por essa fórmula aqui. Eu tenho em R mais K menos 1, escolho K, multiplicado por P elevado a R, e aí multiplicado por 1 menos P elevado a K. Dessa forma, a gente também pode interpretar a variável N como o número de fracassos dados por variáveis Bernoulli de parâmetro P até se atingir o errésimo sucesso. Podemos também calcular o valor esperado e a variância de N através de fórmulas bem conhecidas. E também a função geradora de momentos pode ser escrita explicitamente. Bom, mas no modelo do risco coletivo, além de colocar uma distribuição na variável N, a gente também coloca distribuições na variável X. Tá? Então, pelo que foi visto anteriormente, quando a gente tem uma distribuição F para a variável X e a variável N, a gente tem uma Poisson,
né? A fórmula da distribuição do sinistro agregado é dada exatamente por esse somatório da convolução das variáveis x vezes a probabilidade. Aqui eu tenho a késima convolução e aqui eu tenho a probabilidade, né, da minha Poisson, desculpe, ser igual a k, né? Tem um errinho aqui, né, que devia ser lambda elevado a k, não exponencial de menos lambda vezes lambda elevado a k. Mas imagino que isso esteja claro. E a gente sabe também que, nesse caso, a função geradora de momentos pode ser escrita também através de uma fórmula fechada. A Poisson, né, quando a gente coloca n com uma distribuição Poisson, né, e tem uma distribuição arbitrária para x, né, esse modelo ele também tem um nome né, conhecido na literatura, que é o que a gente chama de Poisson composta. Tá? E esse modelo de Poisson composta ele tem uma série de propriedades interessantes que podem ser úteis, né, quando a gente vai estudar, seja, né, quando a gente agrega carteiras ou quando a gente separa carteiras. Tá? Então, quando eu vou agregar carteiras, tá, eu posso estar pensando na superposição de Poisson compostas independentes. Tá? Então, aqui, se eu tiver Poisson compostas independentes com certo parâmetro lambda i e distribuições FI, tá? E aí eu agrego todas as carteiras, então eu também obtenho uma nova Poisson composta, aonde o meu parâmetro lambda agora é dado pela soma dos lambda i's, e a minha nova distribuição de cada sinistro, ela vai ser dada por uma média, né, uma espécie de média ponderada, ou por uma mistura, né, das distribuições FIs. Tá bom? E eu também tenho aqui, no caso, o que a gente chama de decomposição. Tá? Então, como é que eu vejo a decomposição? Se eu tiver uma Poisson composta cuja distribuição F é discreta com átomos dados por P de x1, P de x2 até P de xl, e eu observar o número de pontos em N, né, o número de sinistros que são iguais a xi, tá? Então, essas variáveis também são independentes com distribuição de Poisson de parâmetro lambda i dado por P de xi vezes lambda. Tá bom? Bom, além da Poisson composta, eu também tenho a binomial composta. Tá? Então, a ideia aqui é similar. Né? Eu tenho uma distribuição arbitrária para os sinistros, só que para, né, o número de sinistros eu coloco a binomial negativa. Tá? E assim, quando eu assim faço, né, o que eu obtenho é exatamente o que a gente chama de uma binomial negativa composta. Tá bom? Bom, nesse caso, a gente também tem uma fórmula fechada para a função geradora de momentos. Tá? Note que aqui eu preciso ainda calcular quem é a função geradora de momentos, né, associada a um sinistro. Tá bom? Mas, né, se eu assim fizer, eu posso, né, calcular aqui quem é a função geradora de momentos do risco coletivo, tá? Agregado. Bom, mas em muitos casos, né, o cálculo das probabilidades para o modelo coletivo, ele é um tanto né, complicado, né, até porque você tem duas variáveis envolvidas, você muitas vezes tem, né, convoluções ali que não são simples de calcular, tá? E quando você tem certos modelos para variável x, tá, você, na verdade, consegue fazer isso de uma maneira melhor. Né? E essa maneira melhor, né, ela é dada pela fórmula recursiva de Panger. Tá bom? Então, quais são as hipóteses aqui? Tá? As hipóteses são as seguintes. Suponha que eu possa escrever a minha, né, probabilidade de ocorrência de N sinistros, né, através da seguinte fórmula de recorrência, tá? Então eu escrevo que suponha, né, que existam A e B, tá? De forma que Qn pode ser escrito como, né, A mais B sobre N, né? Isso entre parênteses, vezes o número de, né, probabilidade de ocorrência de sinistros, de N menos 1 sinistros, tá bom? E suponha também que essa minha variável x, que é o valor do sinistro, seja discreta, tá? Dada por uma função de probabilidade P de x. Tá?
Se, né, eu tiver um modelo que satisfaça né, essas hipóteses, então eu sempre posso escrever, tá, a função de probabilidade, né, do risco no modelo coletivo, né, através das seguintes fórmulas. Tá? Primeiro, a probabilidade de não ocorrência de sinistros, tá, é dada pelo Q0, tá? Né, se o P de zero for zero, e se o P de zero for maior do que zero, né, eu tenho essa fórmula aqui, né, que é a função geradora de momentos da variável n aplicada ao logaritmo de P0. Tá? E para S né, igual a 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Eu tenho essa fórmula aqui. Tá? E qual é a importância dessa fórmula? A importância dessa fórmula é que ela é uma fórmula também de recorrência. Tá? Por exemplo, se eu souber quem é o f de 1, eu calculo quem é o f de 2. Tá? Porque o f de 2, né, eu vou somar h igual a 1 até 2, né? Então aqui eu vou ter, né, o S igual a 2, então vai ficar S menos 1, 2 menos 1 dá 1, e S menos 2, então 2 menos 2 dá 0. Então se eu souber o F de 0 e o F de 1, eu calculo o F de 2. Tá? Então isso você pode facilmente escrever, né, em linguagem computacional, tá? De maneira que se você souber quem é o F de 0, você calcula o F de 1, sabendo quem é o f de 1 e f de 0, você calcula f de 2, tá? E você faz isso de maneira computacional muito rapidamente. Tá bom? E obviamente também sabendo quem são os P's, né? Aqui. Bom, um exemplo de variável, né, para o número de sinistros que satisfaz a condição de Panger, tá? É dado, né, pela Poisson, tá? Então, no caso da Poisson, note que eu sempre, né, eu tenho essa fórmula aqui, né, Qn é dado por, né, pela exponencial de menos lambda vezes lambda elevado a n dividido por n fatorial. Tá? E aí eu simplesmente posso colocar o lambda dividido por n em evidência, tá? E reescrever isso daqui, né, como lambda sobre n, né? E aqui o que eu obtenho é exatamente o Qn menos 1. Tá bom? De forma que o meu A vai ser igual a zero e o meu B vai ser igual a lambda. Nos exercícios, vocês podem ver outras variáveis que também satisfazem a condição de Panger. Mas não são muitas. Tá? Bom, para a gente entender o porquê da fórmula recursiva de Panger, tá? Eu primeiro vou explicar né, o valor de S igual a zero. Tá bom? Note que a probabilidade, né, de S ser igual a zero, eu sempre posso escrevê-la, né, usando aqui, né, aquela fórmula da convolução anterior, né, como somatório de P elevado a K, né, calculado no zero, né, vezes a probabilidade de N ser igual a K. Outra forma de você entender é simplesmente que né, as chances de eu ter né, S igual a zero, né, eu posso sempre pensar que ocorreram K sinistros, né, e em todos esses K sinistros, tá, eu tive o valor zero, tá? Ou se não, né, não ocorreu nenhum sinistro, tá bom? Isso está na outra parte da fórmula, que não está aqui no slide. Mas, bom, para o caso no zero, é bem simples verificar, né, que f de zero dá, né, dá aquela forma. Tá? Agora, para S igual a 1, 2, tá, a gente usa uma propriedade um pouquinho mais elaborada, tá, que é a seguinte. Tá? Se eu escrever TK, né, como soma dos sinistros, tá, eu tenho essa propriedade, né, de condicionamento, né, muito interessante, que é, né, a esperança condicional de x1 dado TK é exatamente dado pelo TK dividido por K. Tá? Portanto, né, se eu for querer calcular a esperança condicional de A mais Bx1 dividido por S, dado que TK é igual a S, tá, eu simplesmente, né, vou substituir né, esse valor aqui, né, aqui. Tá? Por quê? Porque eu sei quem é a esperança condicional né, de x1 dado tk, né? Eu estou dizendo que tk é igual a s, tá? Então você vê aqui, né, rapidamente, que o que eu vou obter aqui, né, é tk, né, sobre tk aqui, né, no numerador e o k aqui no denominador, né? O tk vai ser igual a s, então esse s cancela com esse s aqui e vai sobrar só a mais b sobre k. Tá bom? Então a gente tem essa fórmula aqui, que na verdade é a sacada para você mostrar
fórmula recursiva de Panger, né? Por quê? Por quê? A gente pode calcular essa esperança condicional dessa forma, tá? Ou se não, né, a gente pode calcular ela usando, né, o que a gente conhece, né, como o cálculo, né, para a esperança condicional, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, né? A esperança condicional, aqui dado que TK igual a S, né, eu posso escrever, né, somar sobre todos os valores possíveis, né, vezes a probabilidade condicional que TK igual a S, tá? E aí, né, simplesmente reescrever essa probabilidade condicional dessa forma, tá? E né, aqui o que eu tenho, né? Esse aqui é o meu P de H, tá? E aqui o que eu tenho, né, é simplesmente, né, o que a gente conhece, né? Eu estou simplesmente aqui né, usando que o TK menos o X1, né, em distribuição é igual ao TK menos 1. Tá ok? Então, isso aqui eu, né, escrevo dessa forma. Bom, e aí juntando as duas fórmulas, tá, que eu vi no slide anterior com essa, né, a gente obtém essa igualdade. Tá? E aí, né, podemos então concluir, né, a fórmula que está enunciada na recursiva de Panger, né? Por quê? Porque eu escrevo f de s, né, igual a, né, QK vezes a probabilidade de TK ser igual a S. Então, uso né, a hipótese, né, que QK é dado por QK menos 1 vezes A mais B sobre K. Tá? E daí eu uso né, a fórmula que a gente viu anteriormente, tá? Né, para reescrever, né, isso aqui dessa forma, aqui na segunda equação, tá? E aí eu reagrupo os termos, tá? Para encontrar o f de s aqui, novamente, tá? Que vai estar aqui f de s menos h, desculpa, tá? E aí, né, finalizando com a fórmula que foi vista anteriormente, tá bom?